Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, aqui o Sobrinho do General, um vídeo mais curto aqui, muito interessante essa obra, para nossa playlist de literatura brasileira. Vai estar aqui no card a playlist e outros vídeos também, então já fica o convite para você dar uma olhada. E como sempre, eu vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, chega no site, compra o livro ou outras coisas. Usando o link você ajuda o canal. Tem o botão de membros. Faça bastante comentários sobre essa ideia de literatura brasileira, se gostou ou não gostou desse livro, sobre alguma das opiniões e ideias teóricas que eu vou apresentar aqui, né, para possíveis discussões. É muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, literatura nacional, internacional, vários autores. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, esta obra, O Sobrinho do General, muito interessante. Parece que este autor, parece não, né, o Ledo Ivo, ele é da Academia de Letras aqui, eu fiz algumas anotações. O livro em si, algumas vezes eu faço algumas leituras de alguns trechos, mas eu optei em fazer diferente. E eu fiz algumas anotações de algumas páginas, mas eu não sei se o trecho, porque você vai precisar do contexto da história. Então acho que eu não vou ler os trechos aqui. Eu vou fazer só o apanhado geral. Qual que é a história então? Nós temos o sobrinho do general, temos o nepotismo na política, em cargos públicos. Então todos os itens, e eu até trouxe aqui para ilustrar o Lima Barreto, Os Brusundangas. Não sei se já tem resenha no canal quando você estiver vendo, mas é muito interessante. Então este aqui é como se fosse o Brasil, então ele faz algumas críticas, algumas análises. O Homem que Sabia Javanês e outros contos também. Então as discussões teóricas que falam sobre política, sobre que as pessoas não estudam, talvez intelectuais, a economia, todas as coisas que normalmente utilizam esses dois livros para citar. E outra coisa, complementando, né? O Lima Barreto, ele é muito bom, gosto muito da leitura dele, acho que eu tenho todos os principais, quero trazer aqui no canal materiais sobre ele. Então, algumas das discussões que eu faço sobre por que a gente não lê, como aconteceu do O15, da Raquel de Queiroz também, porque a gente lê livros mais chatos, né, para facilitar aqui a discussão sem grandes análises, ou que exige uma complexidade maior do período, que tem livros que são legais, que a gente pode fazer a discussão política e econômica como esses daqui, e fazer as discussões ideológicas a favor e contra, enfim, toda aquela ideia de ser ideológico ou não, algumas das explicações, as questões gramaticais, escolas literárias para a parte de português, quer dizer, tem livros legais, eu estou lendo eles, estou descobrindo eles, relendo alguns deles agora com outra maturidade, fazendo essa explicação para vocês, e este aqui se encaixa nessa descrição. Então, toda essa situação, podemos fazer essa discussão, talvez até uma das primeiras hipóteses, diferente aqui do Lima Barreto, que talvez este aqui você pode, após a leitura, e como a leitura é muito legal, muito divertida, o aluno vai ler, eu acredito, né, a chance dele ler, começar a ler, gostar da história, ser mais rápido para ele entender. O professor, ele pode fazer a favor e contra, ele pode falar, olha como o Estado é corrupto, ineficiente, ir para uma coisa mais de direita, ou uma coisa mais de esquerda, facilitando, né, adesivos, direita e esquerda aqui, como sempre, para deixar o vídeo mais curto, ou de esquerda, no sentido, porque aqui há um golpe político, então pode ir nessa direção, talvez falar, olha, contra os militares, enfim. Então quer dizer o quê? A história, por ser as características do Brasil, então você pode resgatar com história, falar de política e ser a favor e contra. Talvez seja uma das dificuldades, seja justamente isso, que permite que o professor, ao analisar a obra, pode ir para os dois caminhos. Por exemplo, parte dessa discussão eu também fiz com o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Nossa, muito legal também Capitães da Areia. Claro, tem um aspecto ali mais à esquerda, que pode ser analisado inicialmente, e eu fiz umas discussões sobre isso, porque há temas ali que não seriam necessariamente só da esquerda, que também são muito interessantes, e ele escreve muito bem. Tem algumas críticas normais. O Jorge Amado tem essa característica na escrita. Realmente, você percebe, mas para mim não me incomodou. Eu gostei muito da resenha, fica o convite para você dar uma olhada também, vai estar aqui no card. Então um pouco aqui da história, então temos esse Ninho de Cobras, que é um outro livro muito famoso, até mais famoso desse autor aqui, quero trazer para o canal também. Então temos no pano de fundo uns aspectos políticos, das questões dos militares, na política, se eles vão entrar ou não na presidência, algumas coisas nessa direção. Eu também não quero contar muito da história, para também não estragar a surpresa, porque querendo ou não, é um livro curto, são 130 páginas, a letra é grande, nessa minha edição aqui, não sei se tem edições mais novas, então a leitura é muito rápida. Se o aluno, né, pensando nessa ideia do porquê a gente não lê, uns 2, 3 dias no máximo, ele já tinha feito a leitura.
E temos a parte do personagem, que ele é sobrinho, e porque ele é sobrinho dessa parte política, ele consegue o cargo. E ele chega lá e fala, poxa, eu não vou fazer nada, vou só ganhar o salário. Então tem esse aspecto também, que é por isso que pode ser puxado as discussões a favor e contra o Estado, acredito nessa direção. E o personagem principal é o Brasil, um país à procura de si mesmo pelo caminho dos golpes de Estado e das revoluções sucessivas, que segundo o general são sempre as últimas, efeitos para evitar novas revoluções. Então, fazendo aqui o fechamento, é uma história muito simples, a premissa. Temos o personagem, ele começa a ter algumas coisas românticas, a profissão, é simplesmente o que acontece aqui também, né? As pessoas vão andando, é o cotidiano, e nas conversas a gente analisa e vê, nossa, aqui é uma crítica, uma possível crítica, ou podemos utilizar isso aqui para fazer essas discussões que eu acabei de apresentar. É uma leitura muito rápida, muito agradável, não tem assim grandes reviravoltas, no sentido assim de filmes policiais, enfim, né, grandes mistérios, é realmente um cotidiano, você não tem grande surpresa, mas é interessante por ser isso, né, ser tão real, tão provável de acontecer dessa maneira, que abre essas discussões, e é uma leitura assim muito leve, muito rápida, parece um pouco também a Velocidade do Pedro Bandeira, que eu também trouxe aqui no canal, então podemos trazer mais discussões nessa direção mais à frente. Então basicamente é isso, um vídeo mais curto, se chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, faça bastante comentários, se você leu outros livros de literatura brasileira, fica o convite novamente para você olhar a nossa playlist aqui e fazer os comentários, participar das discussões teóricas. Eu estou tentando intercalar algumas resenhas com algum pouco de teoria, e mais à frente vai ter resenha também dos livros teóricos nessa playlist. Então basicamente é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.